E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Ficheiro MBL. O presidente Bolsonaro discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU. E este fato nos motivou a escrever um roteiro sobre um dos assuntos mais importantes e óbvios para serem abordados, mas que até agora não tinham recebido um ficheiro específico, a própria ONU. Então galerinha, se o tema interessa, se inscreve no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Também faremos uma análise passo a passo do discurso presidencial, sintetizando nossa opinião a respeito. Vamos lá. Acesso liberado. Bem-vindo ao Ficheiro MBL. 1. A Organização das Nações Unidas. O que é a ONU? Como surgiu? Quais as críticas que lhe têm sido feitas? Quais os pressupostos ideológicos da sua criação? Essas são perguntas bem complexas e seria meio sem noção querer explicar isso aqui em um vídeo de 10 minutos. Ainda assim, dá pra gente introduzir o que é a ONU dentro de uma perspectiva conservadora e liberal. As dúvidas que um organismo supranacional como a ONU tem levantado têm sido respondidas a partir de duas visões um pouco esquemáticas. A primeira flerta com a ideia de utopismo planetário pós-iluminista de aldeia global, expressão que foi criada pelo grande estudioso da comunicação Marshall McLuhan para descrever o efeito que ele acreditava que tivesse o sistema de comunicação virtual, que é o efeito de conectar o mundo, deixá-lo pequeno e interligado, como uma aldeia. Geralmente, uma perspectiva de futuro utópico planetário é em alguma medida um prato cheio para conspirações. Além disso, existe um perigo real nessas utopias, já que elas se apoiam em concepções de intervencionismo global usuais entre os que defendem incondicionalmente a ação histórica da ONU e o fortalecimento de organismos internacionais já existentes. Denuncistas do chamado globalismo invocam a ONU como um inimigo particular. A ONU é uma criação do pós-guerra, em 1945, em São Francisco. 50 países foram os signatários originais da sua carta de criação. A ONU foi a sucessora da Liga das Nações, um projeto muito ligado ao progressismo americano do presidente Wilson, consubstanciado nos 14 pontos. Esses 14 pontos formavam basicamente um programa de paz mundial contando com pautas como a autodeterminação de diversos povos, um programa de livre comércio mundial, redução do armamentismo e entre outros objetivos. A Liga das Nações, contudo, foi uma iniciativa falha, na medida em que, fundada em 1919, foi incapaz de conter a agressão germânica na Segunda Guerra. Seus críticos, inclusive, dizem que ela contribuiu para a postura de relativa passividade da França e da Inglaterra diante do crescente poderio germânico, pois é bom lembrar que a declaração de guerra só se deu a contragosto em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Antes disso, a Alemanha já tinha invadido outros países. Já fizemos um ficheiro sobre a Polônia, nazismo e comunismo que você pode conferir na nossa playlist. De qualquer modo, a sua sucessora tem existência bem mais longa. A ONU existe desde 1945. Faz parte de um conjunto de mecanismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, criados em Bretton Woods, que servem para a regulação da ordem social pós-guerra. A organização da ONU inclui uma Corte Internacional, a Assembleia Geral das Nações, o Conselho de Segurança com as maiores potências bélicas do mundo. As críticas principais à ONU se dividem em dois tipos. As mais simples dizem respeito ao excesso de burocracia da ONU. A ONU, de fato, é um organismo caro, com orçamento elevado e grande número de funcionários. Os Estados Unidos têm sido particularmente importantes na manutenção da ONU. E é de lá mesmo que essas críticas têm vindo com mais força, afinal de contas, o peso financeiro maior recai sobre o ZEUA. Já as críticas políticas, muito mais assíduas, são bastante complexas. Vão desde a questão dos direitos humanos, com países como a Arábia Saudita lidando com o assunto, um país que para padrões ocidentais relativos aos direitos humanos não é exatamente um grande defensor. Também sobre o Estado de Israel e até críticas mais sutis, como a ideologia mundialista que anima a ONU. Na realidade, nos parece que a razão mais profunda das críticas é o próprio alto grau de consenso que se alcançou na ONU quanto aos temas discutidos. Existe uma espécie de consenso internacional que tem na ONU um espaço de confirmação oficial, elaborado por elites políticas e intelectuais, notadamente no Ocidente e nos países de primeiro mundo. Este consenso pode ser ainda referido ao mesmo progressismo americano que inspirou a Liga das Nações de Wilson. Governos permeáveis à intervenção internacional, defesa da mulher, ambientalismo,
intervencionismo econômico moderado no combate às mazelas sociais, pobreza, desigualdade de renda, desigualdade de sexo, questões de gênero, até antirracismo. Essa última pauta foi crescendo gradualmente, se destacando do ambiente de eugenia da esquerda americana do início do século XX. A gente também tem um ficheiro sobre essa eugenia que você pode também conferir na playlist. Esse consenso é a visão mainstream da mídia ocidental e dos organismos de esquerda moderada. Se tivéssemos que colocá-la em um medidor de espectro político, esse consenso seria mais ou menos semelhante à visão dos liberals americanos. Por favor, não confunda com a concepção de liberal que temos por aqui. Não à toa, as críticas à ONU costumam vir de polos diversos e até de inimigos entre si. Alguns principais são conservadores e liberais clássicos, comunistas históricos anti-ocidentais, intelectuais muçulmanos tradicionais e até patriotas judeus e sionistas. São justamente as linhas ideológicas que estão fora desse consenso da esquerda light que percebem com mais agudeza os problemas dessa organização. Falando em nome de todos os povos, a ONU tem o seu próprio recorte ideológico muito bem delimitado e é fácil prová-lo. E foi por isso mesmo que o discurso do presidente Bolsonaro causou uma espécie de convenção de abertura. Ele foi um pouco chocante para alguns ouvidos, embora como veremos não foi em si agressivo, porque saiu dos lugares comuns habituais a essa visão de mundo. O motivo da repercussão foi esse. 2. O discurso de Bolsonaro. Analisamos o discurso do presidente tanto lendo quanto assistindo ao vídeo. No vídeo ele parecia um pouco tenso, mas foi bastante assertivo no tom. O discurso evidentemente cindiu o Brasil em dois campos nitidamente opostos. Uma das qualidades de um posicionamento forte e claramente determinado no teor ideológico é que ele não pode passar por algo inócuo, sem relevância. Ou se gosta ou se detesta. É preciso tomar uma posição. O discurso do presidente começou com uma denúncia explícita ao socialismo. Ele identifica a condição do Brasil de estar na iminência de um processo revolucionário, citando o Foro de São Paulo e dando como exemplo de país onde o socialismo deu certo a Venezuela. Os minutos iniciais são voltados a expor a questão dos médicos cubanos e dos problemas da Venezuela. As denúncias têm um teor correto, entretanto ainda se prendem a um revanchismo contra o PT, que foi derrotado nas eleições. O melhor seria começar o discurso dando uma visão panorâmica do contexto atual do Brasil, sem precisar reforçar a dicotomia já conhecida pelo mundo inteiro. Porém, após esse começo um tanto combativo, o discurso melhora. A fala foi então enveredada para a economia. A tônica é a defesa da liberdade econômica como princípio de liberdade e de seus efeitos internos. É um discurso, por assim dizer, reaganista e poderia estar na boca de qualquer presidente adepto do livre mercado. Ele cita o acordo do Mercosul-União Europeia como grande conquista e mostra-se aberto a futuros acordos. Também temos um ficheiro sobre esse acordo, confira na playlist. É uma passagem particularmente interessante, pois ele dá o claro recado aos países estrangeiros que o Brasil não é avesso ao comércio exterior e pretende seguir uma política fiscal responsável, liberal e calcada em alguma dose de pragmatismo. Esse recado também contempla a ala liberal do governo, apresentando as diretrizes a que o Brasil tem buscado se ater em política econômica interna e externa. O terceiro tema não poderia deixar de ser foi a Amazônia. Elevado a problema mundial, o assunto da Amazônia se tornou a peça-chave para governos estrangeiros invocarem interesses supostamente humanitários para falar em regulações e regimes jurídicos internacionais diferenciados para a Amazônia. Curiosamente, a fala do presidente vai no mesmíssimo sentido que o teor da carta à embaixada francesa protocolada pelo deputado Kim Kataguiri. Reafirmação da soberania brasileira quanto ao território amazônico e desmascaramento das alegadas razões humanitárias invocadas pelo presidente da França. Se tivessem lido o documento e não buscassem atacar o MBL a todo custo e por qualquer motivo, teriam visto que o teor é, guardadas as diferenças de forma, essencialmente idêntico. Nesta parte, destaca-se a menção a Donald Trump como líder mundial que esteve ao lado do Brasil na briga. É um gesto de aproximação, mais um dos múltiplos gestos que a política externa tem feito ao presidente Trump. Nesse contexto, todavia, não nos pareceu inadequado. Em outros contextos já foi inadequado, pois implicou em vassalagem. Mas na ONU não. Também cumpre destacar o compromisso firmado em não ampliar as reservas indígenas, a despeito do fato de que foi pontuado sobre a diversidade dos povos indígenas e sua importância na formação da nação, também acertadamente, bem como a maneira pela qual potências estrangeiras e ONGs utilizam um discurso indigenista para defender seus próprios interesses.
A segunda parte foi um pouco mais forte. Enfatizou o papel da ONU no discurso anticolonialista, papel que já existia desde a Liga das Nações. Depois disso, o presidente afirmou o compromisso de garantia dos direitos humanos e liberdades fundamentais. A citação de Sérgio Moro entre louvores de patriotismo e contribuição para a lisura da política brasileira cumpriu a função de agregar o terceiro extrato do governo, os lavajatistas, que têm passado maus bocados tendo em vista a nomeação da PGR, a transferência do COAF ao Banco Central e a sabotagem contra a CPI da Lava Toga. Foi um gesto diplomático. Na prática, contudo, esse gesto fica no terreno do discurso, na medida em que hoje os instrumentos efetivos da Lava Jato foram sustados pelo próprio governo. De nada adianta elogiar as qualidades patrióticas de Sérgio Moro se o que possibilitaria o prosseguimento da Lava Jato, uma PGR alinhada e o COAF independente e atuante, foram prejudicados. Palavras não escondem ações. Portanto, no discurso de Bolsonaro na ONU fica muito claro qual a ordem de importância entre os três estratos. Em primeiro lugar, a base ideológica, que deu o tom do discurso por inteiro. Em segundo lugar, os liberais, que tiveram uma passagem mais extensa no início do discurso, quando ele cita as medidas econômicas do governo. E por fim, os lavajatistas. Eles tiveram sua menção honrosa na fala do presidente sobre Moro, porém estão insatisfeitos com o rumo das ações da presidência. Uma parte um pouco inesperada foi a que se seguiu a isso. Nela, Bolsonaro acena o último extrato do governo e menos representado: os evangélicos. É uma peça oratória contra a opressão religiosa. Ele cita a opressão dentro de mesquitas, o que lhe faz escapar de acusações de islamofobia. Foi uma menção curta, mas inteligente. Porém, o foco é a opressão sofrida por cristãos. Depois disso, começam as várias menções às visitas internacionais da presidência a diversos países de todos os continentes. Foi uma passagem muito diplomática, já que reafirma a amizade com os mais diversos governos, dos Emirados Árabes à China, passando pelos aliados alinhados ideologicamente. Não se pode dizer que o discurso tenha sido chauvinista quanto a isso. Por fim, reafirmou a missão da ONU de paz e concórdia humana, e concluiu citando a memorável passagem do Evangelho sobre verdade. Abre aspas. E a verdade libertar-vos-á. Fecha aspas. O que achamos? Em resumo, foi um dos melhores discursos de Bolsonaro. Ao contrário de muitas outras declarações públicas, não houve nada constrangedor ou fora de tom. Protocolos tradicionais não foram quebrados. É um discurso simples. Não há citações clássicas ou uma forma oratória muito elaborada. As frases são diretas, simples e claras. Isso foi bom, pois ficou próximo do tom da fala de Jair Bolsonaro. Se ele lesse uma peça retórica muito complicada, soaria falso. Nesse caso, soou verdadeiro. Se fez comunicar e foi extremamente fiel às concepções da parte mais ativa do seu eleitorado, a militância de direita. Visto por essa ótica, as reações negativas e até extremadas da esquerda a esse discurso nada mais são que a expressão do incômodo da esquerda pelo teor do pensamento da direita brasileira. O discurso em si foi equilibrado, nada muito extremado, e nos pareceu dar aquilo que o eleitor do presidente espera: clareza nas convicções e representatividade. Não é à toa que na direita brasileira ele tenha sido tão celebrado, como Renan Santos mostrou em um artigo sobre o assunto publicado no blog MBL News. E vocês? O que acharam? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do ficheiro. Deixem aí sugestões de próximos temas nos comentários e até a próxima. Um abraço.